3 dias antes do Natal de 2022, o Rio de Janeiro cintilava sob uma incomum camada de neve. Variações de 10 de sucessos natalinos fluíam dos carros que passavam, e meu mundo desmoronava silenciosamente com um telefonema. Eu tinha acabado de entrar no meu modesto apartamento no bairro de Santa Teresa, exausta após mais um turno duplo na clínica local. Meus dedos estavam dormentes, minha respiração ainda pairava no ar gelado. Depois de tirar as botas e o uniforme azul marinho, suspirei ao ver uma pequena mala perto da porta. Já estava pronta, um lenço verde pinho dobrado no topo e alguns presentes cuidadosamente embrulhados esperando pacientemente, cada um ponderado e significativo, como uma oferenda silenciosa. Eu até me lembrei da noz moscada. E procurei especificamente aqueles caramelos que a tia Glória tanto amava. Eu tinha feito tudo certo de novo, esperando que fosse o suficiente este ano. Quando o telefone tocou e o nome de Mateus, meu irmão mais velho, apareceu na tela, sorri involuntariamente e atendi. Oi, Matt. Mas não havia calor em sua voz, apenas hesitação. Oi, Helena. Só queria te avisar. A Bruna vai vir para o Natal este ano. Congelei, incapaz de dizer uma palavra. Sua nova paixão, obcecada por cura sonora, que uma vez defumou a sala de estar com Sálvia só porque eu mencionei trabalhar em um hospício. Ela está muito focada no alinhamento emocional agora, ele continuou. E a energia que você traz da clínica é, bem, muito pesada para ela, entende? Pensamos que seria melhor você folgar este ano. Você entende, certo? Nada pessoal. Encarei as luzes piscantes da minha árvore de Natal de segunda mão, que de repente pareciam tão opacas e sombrias. Nada pessoal. Antes que eu pudesse responder, minha mãe ligou. Havia uma doçura enjoativa em sua voz. Querida, só queremos que tudo corra bem. Você sabe como a Bruna é sensível. Se você vier, pode haver uma situação desconfortável. Honestamente, se você aparecer, podemos simplesmente não abrir a porta. Sem mentiras, sem evasivas doces, apenas rejeição, como um soco no estômago. Eu não gritei, não chorei. Não implorei para ser aceita. Eu estava ali parado, telefone na mão, fitando os embrulhos modestos, cada um deles fruto de uma esperança vacilante, destinados àqueles que jamais pareciam me encontrar um lugar. Aqueles que só sentiam minha falta quando minha ausência lhes roubava o conforto. E este ano, finalmente, permiti que o silêncio falasse por mim. Com movimentos lentos e decididos, como quem recolhe as últimas cadeiras após um funeral invisível, abri meu laptop e acessei minha conta bancária. A transferência automática para quitar o imposto predial atrasado dos meus pais foi cancelada. O depósito mensal discreto no fundo de *startup* de Mateus, bloqueado. O plano de seguro do carro que eu havia contratado para meu pai no ano anterior, rescindido. Não sentia raiva, apenas um cansaço profundo. Por tanto tempo acreditei que, se eu me entregasse o suficiente, se fosse útil bastante, se continuasse a aparecer com minhas caçarolas e minha calma, eu conquistaria um lugar à mesa. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Ingenuamente, acreditei que a minha confiabilidade me tornaria insubstituível. Naquele silêncio abafado, impregnado com o aroma doce da canela e o murmúrio constante da minha velha bateria, a verdade cristalizou-se como a primeira neve do inverno. Nunca fui celebrada, apenas tolerada, até o momento em que minha presença se tornou inconveniente. Lá fora, pela janela, os flocos de neve iniciavam sua dança silenciosa, cobrindo a cidade com um manto branco e tranquilizador. Ao observar a neve cair, uma onda de alívio me invadiu. Não precisava mais me contorcer para me encaixar, implorar por um lugar, me diminuir para não incomodar. Não precisava mais pedir permissão para existir. Naquele Natal, eu não seria estranha com o rosto colado na janela, ansiando por um lugar que nunca seria meu. Não seria quase o suficiente. Lembrariam de mim apenas quando algo estivesse quebrado, quando precisassem de um conserto. Antes, eu acreditava que essa era a ordem natural das coisas. Que algumas crianças recebem atenção e carinho, enquanto outras são relegadas ao papel de móveis, sólidas, de apoio e silenciosas. Eu era primogênita, como meu pai gostava de anunciar nos piqueniques, a cobaia. A filha experimental que precisava conquistar afeto através da utilidade. Enquanto isso, Mateus, 5 anos mais novo, brilhava como filho pródigo, o raio de sol da família, o eterno sonhador. Quando ele torrou o dinheiro do aluguel na sua terceira tentativa desesperada de emplacar a banda, era ambição pura, um gênio em ebulição. Já eu, ao me matar em turnos extras no hospital, era apenas me esforçando demais de novo,
como se dedicação fosse um pecado. Lembrei-me da vez em que ele transformou a parede da garagem num caos de rabiscos abstratos aos 15 anos. Meus pais, arte apaixonada, exclamaram, com sorrisos condescendentes. 2 dias depois, derrubei uma simples caçarola e ganhei um sermão sobre descuido, como se eu tivesse incendiado a casa. No ensino médio, cheguei a preencher o formulário de ajuda financeira, implorando silenciosamente por uma chance. Deixei na mesa, com um lugar marcado para minha mãe assinar. Ela sequer notou, nunca perguntou. Quando a carta da faculdade de medicina chegou, eu a trouxe para casa como um troféu, o ápice de anos de sacrifício. Ela mal olhou, murmurando isso é intenso. Só não se perca nisso, antes de voltar a picar o aipo, alheia à minha vitória. E Mateus? Ele podia abandonar a faculdade pela 3ª vez para lançar um podcast de cura e era recebido com um jantar de boas-vindas, à luz de velas, regado a vinho e elogios. A diferença era gritante, a injustiça, um nó na garganta. Em casa, reinava um clima de celebração, balões, um bolo enorme e até uma foto de Mateus com um pincel na mão pendurada no corredor, como uma relíquia sagrada. Naquela mesma casa onde nunca me deram uma festa de formatura, tudo parecia irradiar orgulho por um filho que não tinha um emprego fixo há anos. Uma vez, encontrei um dos meus antigos álbuns de desenho lá, meio cheio de esboços feitos nos intervalos do hospital, desenhos rápidos de pores do sol do Rio de Janeiro e mãos de pacientes em reabilitação. Estava jogado na lata de lixo sob cardápios de entrega de comida e cupons vencidos. Quando perguntei sobre isso, eles apenas deram de ombros, riram e disseram que pensaram que era um rascunho. Talvez, para eles, fosse. Talvez eu também fosse apenas um rascunho para eles. E, no entanto, continuei persistindo na faculdade de medicina, fiz residência, passei noites em turnos silenciosos nas enfermarias onde a maioria dos médicos não ficava. Enfermarias cheias de fotos desbotadas, arrependimentos passageiros e a dor de ser esquecido. Foi por isso que escolhi geriatria. Eu me via nesses lugares há muito esquecidos. Nas pessoas que entregaram suas vidas e que só eram notadas quando algo quebrava. Em seus olhos, eu podia ler o desespero, e em suas mãos trêmulas, uma história inteira que ninguém queria ouvir. Eu sentia a solidão deles ecoando em mim e sabia que tinha que estar lá para aliviar um pouco de seu sofrimento. Em casa, meu papel permanecia imutável, a pacificadora, o esteio, a mão invisível que impedia as fissuras de se alastrarem. Quando o telhado começou a ceder após a nevasca e a seguradora se recusou a cobrir os reparos, eu silenciosamente arquei com os custos. Quando Mateus, mais uma vez, se viu sem trabalho, transferiu dinheiro sem pestanejar. E quando o quadril da minha mãe atraiu novamente, e o fisioterapeuta deixou de comparecer devido a pagamentos atrasados, eu entrei em ação, marquei a consulta, cobri as despesas, coordenei tudo. Fazia isso por amor, ou talvez ainda acreditasse que o amor era uma moeda de troca, algo conquistado através do sacrifício. Eles nunca expressavam gratidão, mas não era necessário. Em seu mundo, o amor não era declarado em voz alta, era algo implícito, esperado, como a gravidade ou a luz do sol. A cada pedaço de mim que eu lhes entregava, eles o tomavam, não por maldade, mas por uma espécie de cegueira. Nunca se importavam em saber o preço que eu pagava. Por anos, acreditei que essa era a essência da família, ser invisível, porém indispensável, como um andaime, necessário, mas jamais o centro das atenções. Mas naquela noite, após as ligações que me excluíram do Natal, alegando que eu era demais, algo dentro de mim se estilhaçou. Percebi que os andaimes não deveriam sangrar na fachada do prédio que sustentam. Eu estava exausta de ver minha própria vida murchar, se encolher, apenas para tornar a deles mais confortável. Se esta história te toca, mesmo que de leve, por favor, se inscreva. Há muito mais por vir. E acredite, tudo vai mudar drasticamente na próxima parte. Quando Mateus, impulsivamente, comprou um novo conjunto de lentes vintage para seu projeto de documentário e se viu sem dinheiro para a passagem de volta para casa no dia de Ação de Graças, fui eu quem, sem pestanejar, comprei uma nova passagem para ele. Ele me abraçou forte no portão de embarque, os olhos brilhando, me chamou de a melhor irmã do universo, e, na semana seguinte, tudo esquecido. Apenas mais um favor, cuidadosamente anotado em um livro razão invisível que eu jamais deveria mencionar. Ninguém deveria precisar pedir. Eu sempre estava um passo à frente, como um fantasma nos bastidores de suas vidas. Consertando, protegendo, suavizando cada aresta, tudo em silêncio. Imperceptível, sim, mas sempre, sempre essencial. E eles nunca diziam obrigado. Talvez a gratidão nos impeça de depender constantemente de alguém, pensei.
Era mais fácil assim, eu me convencia. A gratidão nos torna visíveis, e coisas visíveis podem ser julgadas, descartadas. Então, me escondi atrás do conforto deles, como uma viga de sustentação, forte e invisível, que nunca cede, até agora. Às vezes, exausta após turnos de 12 horas no hospital, eu me sentava à janela com meu chá de hortelã, e me pegava imaginando como seria simplesmente ser vista. Não pelo que eu podia resolver, pagar ou manter unido. Apenas vista como Helena. Mas esses pensamentos eram luxos, desejos proibidos. Desejos eram para artistas talentosos com cadernos de desenho, não para garotas com planilhas de impostos e contas de aquecimento a pagar. Então, eu seguia em frente. Todo Natal, eu levava o pudim de pão que eles tanto amavam, e sorria, um sorriso forçado, quando perguntavam quem tinha feito, como se tivesse sido trazido pelo vento natalino. Quando Mateus ficou sem dinheiro para o aluguel, eu transferia o valor sem dizer uma palavra. Quando meus pais me ligavam, perdidos em seus formulários W2, eu ficava ao telefone até meia-noite, guiando-os linha por linha, com a paciência que me restava. Enquanto meus próprios impostos, formando uma torre intocada perto da geladeira, me lembravam da minha negligência, eu me agarrava à crença de que amar era sinônimo de presença constante, de estabilidade inabalável, de solução incansável. Acreditava piamente que, um dia, se eu suportasse fardos suficientes, alguém finalmente desviaria o olhar da carga e me enxergaria por baixo dela. Mas ali, parada no santuário da minha pequena cozinha, com o telefone ainda vibrando com o calor da ligação que me exilou do Natal por ser exagerada, a verdade me atingiu como um raio. Eles não me viriam. Não por maldade, não por descaso, mas porque eu nunca lhes dei permissão para tal. Eu os treinei para me ignorarem. Naquela noite, com o aroma doce da canela dançando no ar e a neve caindo lá fora como uma promessa de redenção, peguei meu telefone, não para ligar, não para implorar por migalhas de afeto. Abri o aplicativo bancário com dedos firmes e o coração pulsando forte. Em silêncio, com um clique decisivo, cancelei a transferência. Os $8.000 que eu religiosamente enviava todos os meses para manter a hipoteca deles à tona evaporaram-se no ar. As economias de emergência, antes intocáveis, agora estavam bloqueadas. Chega de despesas inesperadas. Chega de resgates à meia-noite. Se a bateria do carro de Mateus falhasse no próximo inverno, que ele arque com as consequências. A princípio, meus movimentos pareceram mecânicos, como se eu fosse uma automata programada para autodestruição. Apenas alguns toques na tela. Cancelar transferência automática. Revogar autorização de pagamento. Congelar assinatura. Rotina, como escovar os dentes ou pagar o aluguel. Mas com cada clique, dentro de mim se abria um estranho silêncio. Não entorpecimento, não amargura. Pelo contrário, liberdade. Como se um pássaro abrisse as asas por dentro, secas, hesitantes. Percebendo que a porta da gaiola estava entreaberta o tempo todo, abri meu bloco de notas e fiz uma lista. Não para me culpar, mas apenas para ver todas aquelas dívidas silenciosas que engoli sem dizer uma palavra. Passagens aéreas, cirurgias inesperadas, cheques sem fundos, carros quebrados, dezenas de emergências que eu remendava nos bastidores sem agradecimento, sem mais palavras. A tinta borrou, não de lágrimas, mas do peso de reconhecer meu próprio esgotamento. Eu não estava com raiva, por mais que eles tentassem retratar isso mais tarde. Helena ficou fria. Helena está sempre tão tensa. Não, eu não estava com raiva. A verdade é que, quando você está invisível por tanto tempo, as pessoas só notam você quando você desaparece. Quando tudo desmorona. O pagamento da hipoteca atrasado não se tornará um problema até que chegue o último aviso. O fundo de manutenção cancelado não importará até que os canos estourem novamente em janeiro. As apresentações de Mateus ainda subirão e descerão como ondas. Mas desta vez não haverá rede de proteção por baixo dele. Nenhuma irmã silenciosa costurando tudo com amor e transferências bancárias. Eu não fiz nenhum anúncio. Nenhuma saída dramática. Nenhuma postagem misteriosa no Facebook. Eu nem contei para a tia Glória, a única que ainda enviava cartões de felicitações manuscritos. Eu simplesmente desliguei a mensagem de Natal pela metade, desejando calor e amor. Eu apaguei. A pequena árvore de Natal que eu coloquei no canto, eu desliguei. Os presentes que eu embrulhei cuidadosamente com amor, eu enfiei no armário do corredor. Suas embalagens brilhantes de repente pareceram ridículas diante da minha determinação. Não houve lágrimas. Por dentro, apenas uma clareza queimada, nem um pingo de arrependimento.
O amor não deveria ser trabalho árduo sem pagamento. Família, um contrato com taxas ocultas astutas. Por décadas, tentei merecer o que deveria ser dado simplesmente, por direito de nascença. Mas silêncio não é amor, e utilidade não é pertencimento. Do outro lado da cidade, em uma casa cheia de luz e risadas, eles estavam se divertindo sem mim. E pela primeira vez, eu permiti que eles fizessem isso. Permitir que eles construam sua festa sobre a ilusão que eles alimentaram por anos. Uma ilusão onde o problema sou eu. Onde meu silêncio era interpretado como amargura, e o distanciamento, como acusação. Onde eu era pesada, inconveniente, aquela que nunca se encaixava no brilho de seus festejos cuidadosamente orquestrados. Pela primeira vez, eu não compareci. E, ao fazer isso, recuperei algo que nem sequer suspeitava ter perdido. A manhã de Natal chegou, suave e cinzenta. O horizonte do Rio de Janeiro estava envolto em névoa, e a neve grudava nos telhados como uma cobertura esquecida. O silêncio lá fora ecoava o silêncio dentro de mim. Eu estava sentada perto da janela, enrolada no meu cobertor favorito, com um leve aroma de alecrim e aconchego. Nas mãos, uma xícara fumegante de chá de canela e maçã, o vapor subindo como uma lembrança. Não acendi a árvore de Natal. Não liguei a playlist cuidadosamente selecionada de músicas festivas com as quais costumava preencher o vazio. Não liguei, não escrevi. Apenas fiquei quieta, inteira, imóvel. Os presentes que consegui embrulhar jaziam intocados em um canto. Brilhantes, alegres, um pouco ingênuos. Agora pareciam estranhos, como se pertencessem a alguém que ainda acreditava que o esforço garantia proximidade. Mas naquela manhã não havia tristeza, nem dor, nem lágrimas, apenas silêncio. Um silêncio sagrado e purificador, como um suspiro após um longo grito, como o ar depois de uma tempestade. Eu não percebia o quanto de ruído carregava comigo até que ele desaparecesse. O tempo naquele dia fluiu de maneira diferente. O meio-dia passou despercebido, como um sussurro. Nenhum telefonema, nenhum barulho habitual da cozinha dos meus pais. Nenhuma selfie festiva de Matheus e Bruna com hashtags açucaradas sobre alegria universal. Nenhuma solicitação no Venmo para despesas festivas inesperadas, apenas um silêncio ensurdecedor. Eu não tinha a menor vontade de interrompê-lo, até que a noite caiu, colorindo o céu em tons carmesins e púrpuras. Meu telefone apitou uma vez, depois de novo, apenas 3 vezes. A princípio, ignorei. Provavelmente alguma conversa de trabalho no chat em grupo que eu havia esquecido de desativar. Mas então uma mensagem apareceu na tela. Glória, você pode responder? Você já causou dano suficiente. Senti como se tivesse levado um balde de água fria. Dano? Mas eu nem estava lá. O telefone tocou novamente. O nome dela apareceu na tela. Eu atendi, a voz rouca por causa do longo silêncio. O que aconteceu? O tom dela era suave, cauteloso, como se estivesse se aproximando de algo frágil. Eles estão dizendo que você estragou o Natal, sussurrou ela. Mas, Helena, você nem estava lá. As palavras caíram como granizo. Pisquei. Como alguém pode estragar algo para o qual nem foi convidado? Ela hesitou, como se estivesse prestes a mergulhar em água gelada, e começou a contar de forma fragmentada. Acontece que, depois do jantar, quando as taças de vinho já estavam meio vazias, Bruna, levemente cambaleante, começou a examinar as fotos da família na lareira. O olhar dela parou em uma, desbotada e um pouco torta, uma foto de um aniversário antigo. Eu devia ter uns 11 ou 12 anos. Eu estava rindo, usando um enorme suéter bordô, cuja manga quase escondia completamente minha mão. Bruna inclinou a cabeça, semicerrando os olhos, e de repente disse alto o suficiente para que toda a sala de estar ouvisse. Essa não é a doutora Helena Souza, certo? Tia Glória assentiu lentamente, como se confirmasse com relutância. Ela passou a noite inteira com a minha vizinha. Salvou a vida dela. Mesmo? A atmosfera mudou instantaneamente. O riso parou, como se alguém tivesse apagado a luz. Os garfos pararam no ar. As taças pararam de tilintar. Matheus empalideceu como um lençol. O sorriso da minha mãe congelou em seu rosto, como se estivesse colado. Bruna olhou ao redor para os presentes e perguntou, com crescente surpresa: Esperem, Helena é sua irmã, aquela sobre quem vocês falam. Em resposta, um silêncio pairou, mas o que quer que eles tenham dito, quaisquer meias-verdades ou comentários evasivos que se seguiram, foi o suficiente para que a verdade viesse à tona.
Bruna juntou suas coisas, agradeceu a todos com uma polidez impecável que poderia cortar, e saiu. E foi justamente quando tia Glória me ligou que as ondas começaram a se espalhar. Bruna postou algo. Nada explosivo, apenas honestidade. Algumas linhas pungentes sobre como as famílias reescrevem as pessoas para se encaixarem em histórias mais bonitas. Sobre como o silêncio é uma forma de borracha. Sobre a destruição causada em salas adornadas com fotos sorridentes de pessoas que você finge que não existem. Eu não sabia a formulação exata. Nem precisava. Eu podia imaginar perfeitamente. O colapso de uma imagem cuidadosamente criada. Amigos da família lendo nas entrelinhas. Círculos artísticos em São Paulo, pequenos e fofoqueiros. A silenciosa destruição de uma marca construída sobre charme e exclusividade. E desta vez, alguém mais notou, não alguém que cresceu nisso, não alguém que foi ensinado a interpretar a crueldade como afeto, alguém que via em mim não um fardo, mas uma pessoa, uma médica, uma irmã, uma individualidade. Naquela noite, sentada sozinha na penumbra do meu apartamento, envolta em um silêncio ensurdecedor, descobri uma verdade mais impactante do que qualquer vingança. Às vezes, o silêncio que deixamos para trás é a declaração mais eloquente que podemos fazer. No dia seguinte ao Natal, a farsa começou a ruir. O desespero escorria pelas frestas de uma fachada cuidadosamente construída. Recebi um e-mail com um assunto gélido: vamos todos recomeçar. Parecia um memorando corporativo, sem vida, polido e terrivelmente evasivo. Assinado em uníssono por minha mãe, meu pai e Mateus, como se a mera união pudesse apagar décadas de discórdia. Nenhuma palavra de arrependimento genuíno, apenas divagações sobre emoções à flor da pele, o estresse das festas e o sacrossanto valor da família. Camuflado em meio a essa enxurrada de clichês, estava o verdadeiro pedido, a súplica velada. Eu deveria contatar Bruna, esclarecer as coisas, suavizar a situação. Não era porque sentiam minha falta, não era porque finalmente haviam compreendido a dor que me causaram. Era porque a preciosa carreira artística de Mateus estava em risco. Nunca se tratou de mim. Nunca, em momento algum, se tratou dos meus sentimentos. Apenas a bagunça inconveniente que minha ausência causará. O reflexo incômodo que eles não conseguiam mais evitar no espelho. Eles apareceram não porque sentiam minha falta, mas porque perceberam que o preço do meu esquecimento havia subido exorbitantemente. Eu permaneci em silêncio. Naquela noite, enquanto a neve sussurrava lá fora, o telefone tocou novamente. Desta vez, não era minha família. Era o administrador do hospital, Ricardo Almeida, um homem que eu só tinha visto uma vez em um baile de caridade. Olhos gentis, um aperto de mão firme. Em sua voz, hesitação. Helena, ele começou, pigarreando. Isso é um pouco estranho, mas seu pai me ligou. Ele hesitou. Disse que está preocupado com seu estado emocional, que você pode estar passando por estresse ultimamente e precisando de descanso. O sangue nas minhas veias se transformou em gelo. Não o gelo que congela, mas o que cristaliza. Afiado, transformando o cuidado em arma. Meu pai, o homem que antes ria de mim por ser excessivamente sensível, agora usava essa minha característica para me pintar como desequilibrada. Não porque ele acreditasse nisso, mas porque pensava que isso me controlaria, me desestabilizaria, me silenciaria. Não funcionou. Ricardo percebeu isso imediatamente e me contou. Mas a mensagem deles era clara. Eles não buscavam reconciliação. Eles ansiavam por influência, e falharam. O próximo passo foi uma campanha de difamação cuidadosamente planejada, espalhada por meio de grupos de bate-papo, sussurros silenciosos a primos distantes e tias. Helena está apenas passando por um momento difícil. Ela se fechou. Está sobrecarregada. Nenhuma palavra sobre o Natal. Nenhuma palavra sobre a exclusão. Apenas preocupação, transformada em ferramenta de controle. Uma prima com quem eu não falava desde a primeira exposição de arte de Mateus de repente me mandou uma mensagem. Oi, querida, se você precisar de um retiro de yoga, tem um código promocional. Sobrecarregada, mas não esquecida. Cada manipulação calculada, cada traição embrulhada em falsa preocupação, apenas aumentava minha clareza. Eles não me protegiam. Protegiam a história que criaram. Aquela em que Mateus era o gênio da família, e eu, a pacificadora silenciosa, que nunca ousava perturbar a calmaria. Mas cansei de moldar-me à narrativa deles. Lá fora, a neve persistia, lentamente apagando cada rastro do caminho que trilhei para me tornar invisível aos seus olhos.
E, pela primeira vez, não senti o desejo de consertar nada. Não precisava me defender, nem gritar a verdade. Mas não acabou ali. Nunca acaba, quando lidamos com pessoas que se acham no direito de silenciar você. O próximo ataque veio disfarçado de suavidade, a voz da minha mãe ecoando do outro lado da porta. Um domingo silencioso, em meados de janeiro, com aquele frio cortante de inverno agarrado às janelas como se respirasse ali. Eu estava sentada à minha mesa, absorta nas anotações dos pacientes. Uma xícara de chá, esquecida, repousava ao meu lado. Foi então que ouvi a batida suave. Fiquei imóvel. Apenas ouvi meu coração pulsar. Firme, sereno. Então, com um suspiro profundo, levantei-me e caminhei lentamente até a porta. Espiei pelo olho mágico, e lá estavam eles. Minha mãe, meu pai, Mateus, todos envoltos em casacos grossos, seus sorrisos forçados e tensos. Uma imagem perfeita de arrependimento, emoldurada pelo desespero que dançava em seus olhos. Não vou abrir, pensei. Ainda não. O medo não me paralisava, apenas uma tristeza profunda e latejante, como uma velha ferida que teima em não cicatrizar. Era aquela tristeza que te invade quando você finalmente entende que o navio de resgate que você observou por anos, aproximando-se lentamente no horizonte, nunca